Lucas 19:12 diz assim: E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a minha rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, está aqui a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela sua boca te julgarei. Sabia que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então nós temos aqui, irmãos, uma parábola do Senhor Jesus, a parábola das 10 minas, e nesta noite nós iremos meditar um pouquinho nesta parábola. Amém? Vamos orar? Pai, fale conosco nessa noite. Fale conosco, que nós possamos aprender, ó Pai, lições valiosas e preciosas nessa noite, e que venhamos, Senhor, a ser edificados pelo Senhor por esses ensinamentos. Venhamos sair daqui satisfeitos no banquete espiritual que o Senhor tem reservado para nós. É no nome bendito de Jesus que pedimos, agradecidos. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui diante a parábola, uma das parábolas do Senhor Jesus, a parábola das 10 minas. Nessa parábola, Jesus conta, O Senhor Jesus Cristo, ele está indo para Jerusalém. Ele tinha acabado de passar em Jericó e encontrado e passado a noite, inclusive, na casa de Zaqueu, o publicano, que havia se convertido ao Senhor Jesus Cristo. E, indo a caminho para Jerusalém, Jesus ia ensinando seus discípulos, então ele conta essa parábola. E nessa parábola, Jesus fala de um homem nobre, um rei, que ele se prepara para sair, para conquistar um novo reino, para conquistar uma terra. E preparando as coisas para sair para essa missão, de conquistar esse novo reino, ele então chama 10 servos dele e entrega uma mina para cada um desses servos. A mina é uma unidade monetária, assim como o real, assim como o dólar, assim como o euro, é uma unidade monetária. E uma mina equivale a mais ou menos a meio quilo de prata. Então era muito dinheiro. Equivaleria mais ou menos aí a 3 meses de salário de um trabalhador braçal, tá? Para os irmãos terem uma ideia aí quanto que valeria uma mina. Então ele entrega uma mina para cada um desses servos, para que eles pudessem trabalhar, negociar e fazer render esse dinheiro, Então ele sai para essa viagem. Enquanto ele está nessa terra distante, conquistando um reino, aquele reino da qual ele pertencia, o texto diz aí, os seus
compatriotas ou concidadãos, deixe-me ver aqui, os seus concidadãos, mandam uma delegação até onde ele está. E diz assim, olha, você nem precisa voltar, porque nós não queremos que você reina sobre nós. Mas isso não impede ele volta. E quando ele volta, primeiramente, ele faz uma prestação de conta com seus servos. E aqui ele chama 3 dos 10 para prestar contas. E aí faz a prestação de conta. Aqueles que trabalharam e fizeram render as minas foram recompensados. Mas aquele que não fez nada, que guardou a sua mina, que ficou com medo ali e não fez nada, não se arriscou, não fez nada, ele recebeu detrimento, ele perdeu até aquilo que ele tinha, detrimento. Mas aí depois dele tratar com seus servos, ele foi tratar com aqueles que se rebelaram contra a sua autoridade, que não aceitaram ele como rei, que rejeitaram a sua autoridade. Jesus chama eles de inimigos aqui, e diz que esses seriam vítimas de juízo, eles seriam condenados à morte diante dele. Irmãos, essa parábola nos ensina algumas verdades muito importantes. Mas antes da gente entrar nessas verdades, eu quero explicar o que é uma parábola. Muita gente não entende o que é uma parábola. Parábola, irmãos, nada mais é do que uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição. No caso de Jesus, ele usava histórias com elementos comuns da cultura dos dias dele, daquela época que ele viveu, para transmitir ensinos com relação ao reino celestial. Então ele usava a agricultura, a parábola, por exemplo, da semeadura, né, do solo, dos tipos de solo representando o nosso coração. Ele contou, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que é muito conhecida, da ovelha perdida, né, onde o pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás de uma ovelha que estava perdida. Então Jesus, o ministério dele, foi contando parábolas, usando coisas do dia a dia para ensinar verdades com relação ao reino de Deus. Tá? E essa parábola nos ensina muitas verdades, irmãos. E eu quero destacar aqui 5 verdades que podemos ver aqui nesse ensinamento de Jesus. Primeiramente, essa parábola nos ensina a literalidade do reino de Cristo. Veja comigo o versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre saiu para uma terra remota, a fim de tomar um reino para si e depois voltar. Ele está se referindo a ele aqui. Esse homem nobre se refere a ele como Messias. Ele veio, a primeira vinda de Jesus, irmãos, foi para pregar o reino de Deus à nação de Israel. Jesus deixou muito claro, o ministério dele na primeira vinda era exclusivo para a nação de Israel. Jesus ele veio para morrer, mas antes de morrer, ele pregou, ele cumpriu as Escrituras, pregando o Evangelho do Reino para eles, tanto é que lá em Mateus 4,17, Jesus pregou assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o que, irmãos? O reino de Deus, o reino dos céus. Então, Jesus ele pregou, a mensagem de Jesus principal era arrependimento e o reino. Então, porque lá no Antigo Testamento, Deus havia prometido para a nação de Israel que iria enviar alguém, o seu Messias, no hebraico Machia, né? E enviaria o seu Messias para reinar sobre Israel e sobre as nações. Então Jesus, quando ele estava aqui entre nós, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, ele percorreu por todas as cidades de Israel, pregando sobre o reino vindouro dele, que ele era o Messias, e então era para o povo se preparar, pois o reino havia chegado. E assim foi. Tanto é que Jesus ele veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que Jesus, a primeira vinda dele, não foi para estabelecer o reino físico dele.
o reino que as Escrituras prometeu. Mas foi para preparar para esse reino. Porque a primeira vinda envolvia um sacrifício. Isaías 53, o profeta Isaías, ele registra para nós, ele recebe a revelação de Deus dizendo que o Messias haveria necessidade dele morrer. Haveria necessidade dele ser sacrificado como um cordeiro de Deus. Lembra que nós já explicamos sobre isso aqui na igreja? Que Deus lá no Antigo Testamento estabeleceu uma maneira, mostrou para aquelas pessoas do Antigo Testamento, a maneira pela qual nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Era através do sacrifício de um animal inocente. Mas na verdade, o animal não perdoava pecados, o sangue daqueles animais não perdoava pecados. Mas era um simbolismo para Jesus, que haveria de vir para morrer por nós. Então, irmãos, Jesus Cristo ele veio. E quando ele veio, se apresentou publicamente, lembra que João Batista olhou para Jesus e disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, Jesus ele veio para essa missão, para dar a sua vida, para que através da sua morte, nós pecadores pudéssemos receber vida eterna. Esse é o propósito de Cristo, providenciar salvação aos pecadores. Porque o pecado não pode entrar no céu. O pecado não pode herdar o reino de Deus, que é justo, que é santo, que é perfeito. O problema do pecado precisa ser resolvido. E ele é resolvido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para morrer, para que através da sua morte, você e eu possamos ter vida eterna. Ter o perdão dos nossos pecados e recebermos a vida eterna como um presente de Deus. A única condição para recebermos a vida eterna é nos agarrar ao Senhor Jesus Cristo, crendo nele como nosso único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Então é através da fé em Jesus Cristo que somos salvos. Mas esse reino que Jesus ele estabelece, ele tem duas características importantes. Ele tem um aspecto presente e um aspecto futuro. O aspecto presente do reino de Deus é um aspecto espiritual. Abra sua Bíblia rapidinho, fica com o seu dedo aí no capítulo 19, mas vai lá em Lucas 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o aspecto presente do reino, um reino espiritual. O Senhor Jesus Cristo, após morrer na cruz do Calvário e após subir ao céu, 50 dias após a morte de Cristo, aconteceu a descida do Espírito Santo. Lá em Atos 2 isso está registrado. E a partir daí, o que acontece é que Cristo começa a reinar no coração dos crentes em Cristo, daqueles que foram regenerados pela fé no Senhor Jesus. Lá em João 3,3, Jesus dizendo para Nicodemos, ensinando, que é necessário que todos nós nascemos espiritualmente, nascemos do alto, nascemos do Senhor. E esse nascimento espiritual acontece no dia em que, arrependido dos nossos pecados, cremos e confiamos em Jesus e na obra redentora dele. Quando o pecador arrependido entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele é regenerado, ele nasce de novo, ele é transformado pela graça do Senhor Jesus. Tanto é que lá em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, diz alguém? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso acontece quando você creu. Você nasceu de novo, você foi transformado. Você recebe o Espírito Santo que vem habitar em você. E a partir daí, o Senhor Jesus começa a reinar na sua vida, no seu coração e através de você. Cristo reina neste mundo não literalmente, não fisicamente, mas Ele reina espiritualmente no coração de todo arrependido, salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Então Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Rei. Amém, irmãos? Mas, irmãos, existe um aspecto futuro. Por exemplo,
Daniel, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, segura aí o dedo aí, em Lucas 19, e vamos lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. E é aqui, inclusive, que Jesus ele pega emprestado o título filho do homem, e ele fica falando, olha, tudo que ele vai se falar com relação a ele, fala, porque o filho do homem virá, o filho do homem vai acontecer isso, o filho do homem, se referindo a ele pega emprestado desse texto aqui de Daniel, tá? Eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus Pai, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão para todos sempre, e de eternidade a eternidade. Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo, dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós vemos aqui na profecia de Daniel um reino literal, irmãos. E existem vários outros versículos, várias outras profecias que apresentam um reino físico, um reino literal. Israel esperava por esse reino político, por esse reino social, porque o povo de Israel estava oprimido pelos romanos, estavam sob o jugo de Roma. Quando eles viram que o Messias não ia vir como um general de guerra, eles rejeitaram Jesus, porque não entenderam que as profecias de Isaías falavam de um general que viria, mas que é futuro, falava dessa profecia de Daniel, que ele vai vir sobre as nuvens para reinar, mas também falava que o Messias precisava morrer, que o Messias precisava ser sacrificado por nós. E eles ignoraram essa parte, eles praticamente ignoraram isso, e simplesmente olharam para o segundo ponto. Mas um dia, irmãos, Jesus voltará a este mundo, nas nuvens do céu, com poder e grande glória para estabelecer um reino aqui na terra, um reino literal. Mas isso é futuro. E este reino é literal, sabe por quê, irmãos? Lá em Atos 1, versículo 10 e 11, Jesus, ele sobe aos céus, ele ascende aos céus, e aí está lá todo mundo olhando para ele, aí ele some no meio das nuvens. Aí aparece o anjo, que fala assim, por que vocês estão olhando para o céu? Aí ele diz assim, olha, eis esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, esse há de vir como para o céu o vistes ir. O anjo está falando que é um retorno literal. Ele vai vir e ele vai estabelecer um reino perfeito aqui na terra. Um reino aonde ele irá demonstrar que só podemos ter paz e justiça nessa terra quando Cristo, quando o Senhor reina de verdade sobre nós. Fora de Cristo só existe destruição e morte, mas em Cristo existe paz, existe vida, existe justiça. E nele nós podemos confiar. Amém, irmãos? O Estevão vai colocar ali para mim, Estevão, aquele gráficozinho. Existem basicamente 4 visões escatológicas do que vai acontecer no tempo do fim. A primeira visão que é ensinada aí no mundo é a visão amilenista. O que é a visão amilenista? O que significa isso? É a visão, irmãos, que aonde eles olham para as Escrituras, como por exemplo Apocalipse capítulo 20, que fala de um reino que vai durar 1000 anos, eles olham esse texto como um texto alegórico, eles alegorizam esse texto. E então eles enxergam o milênio como parte da igreja. Ou seja, Cristo não vai reinar literalmente, um reino físico literal. Ele não vai vir aqui sobre a terra e estabelecer um reino aqui. O que acontece é que hoje a igreja reina aqui na terra. Essa é a visão católica, a igreja católica acredita nisso.
Por isso que durante a Idade Média, a igreja era a autoridade nos reinos. E era ela que determinava quem era a nobreza, quem que seria rei naquela determinada região. Porque eles enxergavam isso, olha, nós reinamos na terra. O reino de Cristo acontece através da Igreja Católica. Portanto, é a igreja que tem autoridade para escolher os governantes. Então, essa é a visão do catolicismo romano, que não existe base bíblica, é basicamente doutrinas e tradições católicas, tá bom? Os primeiros cristãos não acreditavam nisso, tá? Existem documentos que provam isso, né? Que isso é uma visão que surgiu com o passar do tempo, quando a Igreja Católica ela surgiu, tá? Então, ela é fruto de uma interpretação alegórica das Escrituras. Próximo, Estevam. Esse é o pós-milenista. Eles acreditam o seguinte, que hoje nós estamos no período da igreja. Só que aí a igreja ela vai crescer, ela vai conquistar o mundo, ela vai levar o evangelho para os 4 cantos da terra, e o que vai acontecer é um grande avivamento espiritual, e aí o que vai acontecer é que, quando acontecer esse grande avivamento espiritual, Jesus ele vem, estabelece novo céu e nova terra. Essa visão ela surgiu com força nos séculos 17, 18 e partes do 19, quando aconteceu um grande avivamento em vários lugares do mundo. E aí o que acontecia é que esses avivamentos não aconteceram em apenas igrejas. Países desfrutaram de avivamentos espirituais. Então, aquelas igrejas que estavam desfrutando desses avivamentos, onde multidões estavam se convertendo, por exemplo, donos de bar se convertiam, eles fechavam os bares para servir o Senhor. Donos de casa de prostituição se convertia, prostitutas se convertiam, fechavam os estabelecimentos, porque eles iam viver uma nova vida. Então, o que aconteceu? Durante esse período, sociedades, países foram transformados por esses avivamentos. Mas aí o que acontece é que essa é uma visão mais pautada na experiência da igreja do século 17, 18, do que propriamente falando das Escrituras. Porque hoje nós vemos que o mundo está em declínio moral. Cada dia mais as pessoas estão se afastando das Escrituras. Então, essa visão, ela não é mais uma visão aceita no meio teológico. Ela não é uma visão bíblica, tá bom? Próximo. Essa aqui é a pós-tribulacionista e pré-milenista. Ela é defendida por aquelas igrejas que se dizem reformadas. E, logicamente que existem diferenças dependendo do pastor, da liderança, mas basicamente é defendido por eles. Que eles acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, não vai acontecer um arrebatamento antes. Então, o que acontece? A igreja passa pela tribulação e aí Cristo vem e estabelece o milênio. Tá? Essa é a visão pós-tribulacionista e pré-milenista. Temos um problema aí. Qual que é o problema? Essa visão ela parte da literalidade das Escrituras, da sua maior parte. Só que eles alegorizam alguns textos importantes para entender dessa maneira e ignoram outros. Eles simplesmente ignoram alguns textos. E aí formam essa visão. Tá? Então, essa visão ainda, para mim, ela é falha. Por causa dessa alegorização de textos importantes, como, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, que claramente são literais e não alegóricos. Tá? Literais, quando eu digo literal, eu estou falando que, de fato, aconteceu do jeito que está lá. Que não é um símbolo. Tá? Que não é, por exemplo, assim, uma figura de algo que vai acontecer. Não, é literalmente como está lá. Tá? Então, eles ignoram isso. E existe a visão pré-tribulacionista, pré-milenista, que é a visão que eu creio, acredito e defendo. Que ela é fruto de uma interpretação literal das Escrituras de modo geral. Então, o que acontece? Hoje nós estamos aqui vivendo na era da igreja. Você é salvo em Cristo? Crê no Senhor Jesus? Então, você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo aqui. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus vai vir até as nuvens, nenhum olho verá,
porque vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar sobre isso. E o que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nesse texto, a palavra arrebatamento, no original, é tirar com força. É tirar da terra. Então, vai ser tirado, assim como, por exemplo, Enoque foi arrebatado, transladado, a palavra lá em Gênesis diz. Assim como Elias foi transladado ao céu, a igreja também será transladada, ela será tirada da terra. E alguns textos, como 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8, também Mateus, capítulo 24 e 25, nos dá a entender que esse arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Por exemplo, Mateus, ele fala sobre, lá em Mateus, Jesus Cristo, ele fala que vai ser, que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Que nos dias de Noé estava todo mundo casando, dando-se casamento, fazendo ali, vivendo a sua vida, até que um dia Deus mandou Noé e a sua família entrar dentro da arca. Eles entraram. E depois de uma semana, de 7 dias, veio o dilúvio. Jesus usa isso para dizer, e assim vai ser na minha vinda. E eu creio que quando ele diz isso, eu creio que ele está se referindo ao arrebatamento da igreja, onde a igreja vai ser tirada uma semana antes, ou 7 anos antes, e depois inaugura a tribulação, 7 anos de tribulação que a gente vê lá em Apocalipse, do capítulo 6 ao 18. Aí, nessa semana, o que vai acontecer, nesses 7 anos, vai acontecer que Deus vai derramar juízo sobre a terra, Deus vai reerguer Israel, no sentido de levantar um remanescente que vai crer em Jesus como seu Messias, e eles então irão pregar o evangelho do reino no mundo inteiro. Muitas pessoas vão se converter, vão rejeitar a marca da besta durante esse período, que essas histórias, por exemplo, de marca da besta, de 144 mil selados, é tudo nesse período depois da igreja, depois do arrebatamento. Tá? Então vai acontecer nesse período de 7 anos, tá? Que Daniel profetizou lá no capítulo 9, inclusive. Tá? Ele fala dessa semana que vai acontecer, desses 7 anos de tribulação. E no final da tribulação, Jesus ele vai vir em esplendor e glória, montado sobre um cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue, e ele vai vir trazendo juízo sobre o anticristo, sobre Satanás, sobre as hostes espirituais da maldade, sobre aqueles que foram selados com a marca da besta. E então ele vem e estabelece o reino milenar, um reino de 1000 anos, o reino literal de Jesus. E Jesus ele vai se assentar no trono em Jerusalém, vai reinar sobre Israel e sobre as nações. E sabe quem que vai reinar com ele? Aqueles que foram arrebatados antes da tribulação, a igreja, os salvos em Cristo. E inclusive esse texto que nós estamos vendo, mostra isso, irmãos. Que aquele que mais fizer para Cristo hoje, lá nesse reino vindouro, vai estar recebendo autoridade sobre 10 cidades, sobre 20 cidades, sobre um país, enfim. Jesus ele está ensinando isso para nós na parábola das minas. Porque ele irá, na época, no tribunal de Cristo, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, se é que a hora vai deixar a gente chegar lá, o horário vai deixar, mas a gente pode ver que nós seremos julgados pela nossa vida que vivemos aqui. E então Deus ele vai falar, olha, você foi um servo fiel, você vai receber seus galardões e você vai receber autoridade sobre tantas cidades. O texto mostra isso para a gente. Então, irmãos, o que nós vivemos aqui não é em vão viver para Jesus. A fidelidade nossa, os sacrifícios que fazemos para Jesus hoje não vai ser em vão, porque existe uma eternidade por vir. E logo depois do milênio, vai acontecer várias coisas aqui para encurtar, mas logo depois vai acontecer o juízo final, aonde os mortos do inferno vão ressuscitar e Jesus, assentado no seu trono de justiça, irá julgar todo aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, que rejeitou o único caminho, a única verdade, a única vida, que rejeitou Jesus
e então, por ter rejeitado Jesus, serão lançados no inferno, no lago de fogo, para toda a eternidade. E depois do juízo final, novo céu e nova terra. Para você saber um pouco mais do que vai acontecer, Apocalipse 21 e 22 fala que os céus vão se abrir, e a nova Jerusalém que está no céu, a cidade celestial, o céu, ele vai descer, ele vai mudar tudo que está com toda a dinâmica desta vida, né? Ele vai acabar com a morte, vai acabar com a tristeza, ele vai destruir o sofrimento, o mal, né, em si, vai destruir tudo, e então aqui na terra nós reinaremos e viveremos aqui para todos sempre. Então a eternidade, em um certo sentido, não é lá no terceiro céu, como alguns acreditam. Nós vamos passar um período lá. Hoje, se o crente morre aqui, ele vai estar esperando esses cumprimentos dessas profecias lá no céu. Mas, amados, Jesus promete que uma nova terra e um novo céu, onde nós estaremos aqui para sempre com Deus, habitando sem dor, sem sofrimento, sem a morte, sem o mal. Um lugar perfeito para todos sempre. Ele vai restaurar a terra da mesma maneira que era antes da queda, lá no Jardim do Éden. A terra vai ser um paraíso para todos sempre. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, essa visão, para mim, irmãos, é a melhor visão bíblica a respeito das coisas que vão acontecer. Tá bom? E isso para mostrar, tudo isso para mostrar que o reino de Cristo é literal. Você vai fazer parte desse reino? Nós só podemos participar por causa de Jesus Cristo, porque nos agarramos a Ele. Amém? Então, em primeiro lugar, literalidade do reino de Cristo. Segundo lugar, essa parábola nos ensina sobre nossa responsabilidade diante de Deus. Versículo 13, Lucas 19, 13, do nosso texto aí. Lucas 19, 13, diz assim: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu venha. Na parábola ele chama 10 servos e fala: olha, vou dar uma mina para cada um. Como eu expliquei, uma mina era mais ou menos meio quilo de prata, para que eles pudessem negociar e fazer render. E através desse ensinamento, dessa parábola, dessa parte da parábola, irmãos, Jesus está ensinando a nossa responsabilidade diante de Deus. Esses 10 servos representam a mim e a você, que somos servos do Senhor Jesus Cristo. E essas minas representam a nossa responsabilidade diante de Deus, a vida cristã, a nossa responsabilidade que temos de nós vivermos aqui para Jesus. A nossa missão, lá no Éden, houve uma rebelião. O ser humano rejeitando a autoridade de Deus para viver do seu jeito, de acordo com a sua maneira. Mas quando você se converteu, quando você escolheu crer em Jesus e entregou sua vida a Ele, você rejeitou viver a vida do seu jeito para você viver de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Quando nós decidimos viver aqui, agora na nossa vida cristã, Deus nos ensina que nós precisamos andar nos caminhos de Jesus, que nós precisamos dar ouvidos aos ensinamentos, precisamos colocar em prática esses princípios na nossa vida, que nós precisamos ser fiéis aqui, porque um dia nós vamos embora, um dia nós vamos dizer adeus aqui, e o nosso coração não pode estar preso a coisas temporais aqui deste mundo, mas o nosso coração precisa estar em Cristo, precisa estar nas coisas eternas, porque essas vão durar para sempre. Então, quando nós vivemos aqui de maneira fiel, de maneira compromissada diante do Senhor, meus amados, Deus, Ele estará olhando a gente, Ele está olhando, Ele sabe das nossas vidas, e Ele quer que nós fiquemos aqui, realmente vivendo para Ele, sendo fiéis a Ele. Ele quer isso de todos nós. Então, essa responsabilidade, irmãos, é uma responsabilidade que nós temos diante de Deus, não diante da igreja, não diante do pastor, mas diante do Senhor. A ideia aqui que ele usa é a ideia de investimento. Uma pessoa, quando vai fazer um investimento, ela vai pegar um dinheiro, ela vai aplicar, por exemplo, na Bolsa de Valores. Num certo sentido, ela está correndo riscos, porque pode dar um crepe lá na Bolsa de Valores, lá, e ela perder tudo que ela investiu. Pode ou não pode? Então, corre um certo risco.
Jesus usa isso, irmãos, para dizer, olha, vocês estão aqui, vocês vão ter que tomar uma decisão de preservar a sua vida ou de correr risco pelas coisas do reino de Deus. Se você corre o risco, se você coloca a sua vida em risco, mas pelas coisas de Deus, você vai ser galardoado, você vai ser abençoado, você vai receber galardões eternos. Mas se você quer ficar preservando a sua vida e você não entrega a sua vida para Jesus, tipo assim, não há uma devoção, não, você ainda fica segurando áreas da sua vida, você ainda não vive plenamente para Jesus, então uma hora você vai, quando você chegar lá no céu, você vai prestar conta desse tipo de vida que você está vivendo. E Paulo, irmãos, mostra para a gente que nós, enquanto estamos aqui, nós precisamos, irmãos, viver aqui completamente comprometidos com as coisas de Deus. Paulo dizia assim, lá em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Atos 20, 24, ele diz assim, de nada faço questão, mas nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira, com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Para Paulo, o que valia a pena era viver aqui nessa terra, mas com os olhos e o coração na eternidade. É isso que ele está dizendo aqui para nós. E nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Uma responsabilidade de viver para Jesus aqui, uma responsabilidade de levar a mensagem de esperança, levar a mensagem de vida eterna para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não desfrutam da paz e da alegria que você desfruta na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos essa responsabilidade e um dia nós iremos prestar contas diante de Deus. A terceira verdade que esta parábola nos ensina é sobre a rejeição dos incrédulos. Aqui uma figura de Israel e das nações. Versículo 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandavam após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Da parábola, o rei está distante, está numa terra distante, e então o reino dele, a terra onde ele nasceu, onde que ele criou, que ele tem autoridade, mandou uma delegação falando, olha, não volte porque nós não queremos que você reine sobre nós. Jesus usa isso na parábola para mostrar, irmãos, primeiramente a rejeição de Israel. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, que Jesus veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Então Israel rejeitou o seu Messias. Mas não somente Israel. Hoje, nos nossos dias, o mundo tem a oportunidade de receber Jesus e as bênçãos espirituais que vêm com Jesus. Mas as pessoas estão rejeitando Jesus. Estão rejeitando Jesus por causa de um copo de cerveja. Estão rejeitando Jesus por causa da imoralidade desse mundo. Estão rejeitando Jesus por várias coisas relacionadas a esse tempo presente. Mas ao rejeitar Jesus, eles perdem a única oportunidade de passar a eternidade com Deus. E a Bíblia deixa claro, irmãos, que muitos vão rejeitar. Jesus, ele fala lá em Mateus 7, 13 e 14, sobre a porta larga e a porta estreita. Dessas duas portas, da porta larga, da porta estreita, e do caminho espaçoso e do caminho estreito, qual desses aí conduz ao céu? Alguém lembra? A porta estreita, o caminho estreito, é o que leva ao céu. Mas a porta larga, o caminho largo, espaçoso, é o que conduz à perdição, mostrando que a maior parte das pessoas vão escolher a perdição. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que nós cremos em Jesus e fomos salvos da perdição eterna. Amém, irmãos? Graças a Deus recebemos vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos crentes em Jesus acabam pisando na bola, acabam que com o passar do tempo esfriam espiritualmente e rejeitam a autoridade de Jesus. Que isso não aconteça conosco. Que o amor de Deus no nosso coração possa crescer a cada dia mais. Que o nosso amor por Jesus seja fortalecido a cada dia, porque o que vai valer a pena
é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, agarre-se no Senhor Jesus. A quarta lição dessa parábola, ela nos ensina sobre a iminente volta de Jesus. Versículo 15 diz assim: e aconteceu que voltando ele... Isso mostra, irmão, Jesus usa essa parte para mostrar que um dia Jesus Cristo, ele vai voltar literalmente como as Escrituras diz. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, ora vem, Senhor Jesus. Jesus vai voltar. E ele está, irmãos, para voltar a qualquer momento. Os sinais que estão aí, irmãos, mostram a iminente volta de Jesus. A Bíblia fala sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Estamos ouvindo rumores de guerras. Estamos vendo inundações que praticamente nunca foram vistas antes. Estamos vendo terremotos, irmãos, um aumento exponencial de terremotos. E essas informações aí não estão vindo de sites que falam sobre a vinda de Cristo. Estão vindo de sites científicos falando de acontecimentos de agora. Nós estamos vivendo isso. O mundo está preparado para o retorno de Cristo. A pergunta é: você está pronto para encontrar com Jesus? Se sua resposta for não, arrependa-se dos seus pecados e agarre-se no Senhor Jesus antes que seja tarde demais. Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Talvez essa noite te pedirão a sua alma. O que você tem preparado para Deus, a Bíblia diz? Que você não seja louco, mas que você seja prudente, e agarre-se no Senhor Jesus, e assim garanta a eternidade com Deus. Se você já é salvo, vive para Jesus, porque todos nós um dia encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. E em último lugar, já encerrando, essa parábola nos ensina sobre a realidade do juízo de Deus. Deus, ele é santo e justo, irmãos, e um dia todos nós compareceremos diante de Deus, e seremos julgados por Deus. Por isso, essa pergunta ela é importante. Você está preparado para encontrar com Deus? Você está preparado para olhar nos olhos de Deus e receber a sentença da parte de Deus? Só que esse juízo, irmãos, vai acontecer dois tipos de juízo. Vai acontecer um juízo para os crentes e vai acontecer o juízo para os incrédulos, para aqueles que ainda não se agarraram no Senhor Jesus Cristo. Quando aconteceu o arrebatamento, coloca aí de novo, Estevam, deixa aquele último slide lá. Quando aconteceu o arrebatamento, irmãos, o que vai acontecer é que Jesus ele vai vir até as nuvens, e ele vai dizer, a Bíblia diz, com alarido e voz de arcanjo. Esse voz de arcanjo e alarido está relacionado a uma voz de comando. Ele vai chegar até as nuvens e vai dizer: vem, igreja! E então, os que já morreram em Cristo, que já estavam aguardando o cumprimento dessas profecias, eles irão ressuscitar, irão receber um novo corpo, a imagem de Jesus Cristo, um corpo sem pecado. E nós, os que estivermos vivos, de acordo com a Bíblia, seremos arrebatados, e seremos transformados nos ares para encontrarmos com o Senhor nas nuvens. E lá no céu, irmãos, Jesus ele instaurará aquilo que vai ser chamado de o tribunal de Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,10, eu já estou terminando. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Esse tribunal de Cristo que o apóstolo Paulo está explicando aqui, no original é o bema. É um tribunal onde ele não vai nos julgar pelos pecados. É um tribunal onde os crentes irão comparecer. E ali é onde ele vai analisar a nossa vida e vai nos galardoar. Vai nos dar segundo o que vivemos para Jesus aqui. O crente não vai ser mais julgado pelos seus pecados, porque os seus pecados já foram julgados em Cristo na cruz do Calvário. Por isso que em Romanos, Paulo diz que aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz. Lá em Romanos 8:1. Então, lá nesse tribunal,
nós seremos galardoados pela nossa vida que vivemos aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15, Paulo ele vai falar sobre passar pelo fogo. A ideia, fogo na Bíblia, representa juízo. Então, vai passarmos pelo fogo nesse tribunal as nossas obras. E as nossas obras vão ser comparadas a alguns tipos de materiais: madeira, palha e feno. E ouro, prata e pedras preciosas. Esses dois tipos de materiais, quando passam no fogo, a madeira, a palha e o feno, o que acontece? Queima. Então, você perde o galardão, sofre detrimento, perda de galardão. Mas quando o ouro, a prata e as pedras preciosas passam pelo fogo, o que acontece? São purificados. E eles prevalecem. Então, irmãos, aqui Jesus nos ensina que nós precisamos ser sinceros na nossa devoção, que vale a pena ser fiel, não é em vão servir ao Senhor, não é em vão você sair no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta-feira e vir na igreja, não é em vão aonde você está a falar de Jesus, não é em vão você separar momentos do seu dia para chegar em Deus em oração, separar um momento do seu dia para pegar a Bíblia e ler, não é em vão, porque você será galardoado pela vida que você viveu. Deus ele está observando, Ele conhece a nossa vida, o nosso coração, e um dia vamos ter que prestar contas diante dEle. E lá na parábola das 10 minas, você vê que aqueles que viveram bem, que negociaram bem a sua mina, foram galardoados. Mas aquele que não negociou, que ficou com medo, e não negociou a mina do nobre, ele perdeu até o que tinha. Ele sofreu detrimento. Meus amados, isso nos mostra que nós, o crente, ele quando não está vivendo plenamente para Jesus, o que está faltando nele é a verdadeira fé. É confiar no Senhor Jesus de verdade. É lembrar que tudo isso que estou falando e pregando hoje à noite é real, verdadeiro. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Porque mais cedo ou mais tarde, o que há de vir virá e não tardará, a Bíblia diz. Você está pronto para encontrar com Deus? Então, irmãos, esse é um lembrete para que nós vivamos aqui de uma maneira que agrada ao Senhor. Nós precisamos priorizar as coisas eternas. Dinheiro, carro, riquezas, bens materiais, vai ficar tudo aí para ser destruído quando Jesus Cristo estabelecer novo céu e nova terra. Futebol vai passar, lazer vai passar, o que vai ficar são as coisas eternas. O que você tem vivido hoje vai determinar as bênçãos que você vai receber na eternidade. Então, vamos olhar para isso, vamos colocar o nosso coração na eternidade. Jesus ensina, não juntai tesouro aqui na terra, onde a prata e a ferrugem corroem, mas juntai seu tesouro aonde, irmãos? No céu, na eternidade, porque é aonde vai valer a pena, porque é lá que nós receberemos galardões. Então, comece a olhar com carinho para as coisas de Deus, e vale a pena todo e qualquer sacrifício que fazemos para promover as coisas de Deus enquanto estamos aqui. E, meus amados, mas vai acontecer um outro juízo, e esse juízo é o juízo final, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 12 a 15, aonde Jesus ele estabelecerá um juízo, e os mortos que estarão no inferno vão ressuscitar, e eles vão estar diante de Deus. E ali os livros vão se abrir, e Deus vai julgá-lo pela vida que viveram e pelos seus pecados. E a sentença é certa: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E esses serão lançados no lago de fogo para todo sempre. Mas, pastor, Deus, ele vai mandar pessoas para o inferno? Irmãos, a condenação é resultado da desobediência a Deus. É resultado do nosso pecado.
Todo pecado é como um crime que cometemos diante de Deus. Roubar, mentir, adulterar. E a Bíblia fala que se o homem ou a mulher olha para um outro e deseja, cometeu adultério em seu coração. Assassinato. A Bíblia fala que se você falar mal de alguém, você já cometeu um assassinato. Então, irmãos, todos nós somos passivos de juízo. Todos nós somos pecadores. Mas, irmãos, a partir do momento que Cristo ressuscitou, nós temos esperança, nós temos um Salvador. E quando nós arrependemos dos nossos pecados e nos agarramos em Cristo, crendo e confiando nele, irmãos, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e recebemos a vida eterna. Vamos ser livres desse juízo. Então a salvação está disponível para todos na pessoa de Jesus Cristo. E rejeitar a Cristo resulta em condenação. E todos aqueles que rejeitarem Jesus receberão um duro juízo da parte de Deus, porque Deus ele é justo. Dizer que o inferno não existe é dizer que Deus ele é injusto, mas Deus ele é perfeito. Amém, irmãos? Deus ele é tão santo e tão justo que a justiça, mesmo ele nos amando, mesmo ele sendo misericordioso, ele precisa julgar. Mas o que aconteceu? Ao mesmo tempo que Deus ele condena, ele desceu do céu para dar a sua vida, para que através da morte dele, nós sejamos salvos. E a única condição é, arrependam-se dos seus pecados e venham até Jesus. Essa é a condição, crer no Senhor Jesus Cristo. Finalizando, meus amados, essa parábola nos ensina essas verdades. Nos ensina sobre a literalidade do reino de Cristo, nos ensina sobre a responsabilidade diante de Deus, nos ensina sobre a rejeição dos incrédulos da pessoa de Cristo, nos ensina a iminente volta de Cristo e nos ensina a realidade do juízo. E diante dessas verdades, irmãos, nós não podemos sair daqui dessa noite, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão na sala virtual, nos acompanhando de casa, nós precisamos, irmãos, conversar com Deus e examinar a nossa vida para ver se realmente estamos vivendo para Deus ou estamos vivendo para nós mesmos. Se de verdade estamos tentando colocar em prática os ensinamentos de Cristo na nossa vida. Se a obediência a Cristo é o alvo, o objetivo a ser alcançado na nossa vida, ou se nós já desistimos disso para viver do nosso jeito. Irmãos, as bênçãos de Deus estão aonde está a vontade de Deus. Os caminhos que Deus estabeleceu não são fáceis muitas vezes, mas é ali que seremos abençoados, iremos desfrutar da paz e da alegria que Deus tem preparado para todos nós, nesta vida e principalmente na eternidade. Então, se há alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida a Cristo. A Bíblia diz que aquele que deixa tudo aquilo que te impede de crer em Cristo, de seguir a Cristo, deixa tudo isso e decide se entregar plenamente para Jesus, se agarrando nele com tudo que você tem, a Bíblia diz que você será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, a Bíblia diz. Mas aqueles que resistem, aqueles que rejeitam Cristo de alguma maneira, estão ainda no seu estado de condenação. Então, abandone seus pecados, abandone essa incredulidade e venha até Jesus Cristo. Mas uma outra verdade que nós precisamos refletir sobre nós que somos salvos em Cristo Jesus. Irmão, Jesus está voltando e nós não podemos dormir, não podemos cochilar, não podemos ficar distraídos com as ilusões deste mundo. Jesus ele está chegando, ele está voltando, a qualquer momento ele estará nos chamando. A hora que você piscar, você já está diante do Rei e do seu Salvador. Que nós estejamos prontos para esse dia.